Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a asma aguda, tá? Ou a crise aguda de asma. É uma situação muito corriqueira nas urgências e emergências em hospitais, porque o paciente ele pode também ter esse tipo de situação, evoluir para esse tipo de situação durante uma consulta odontológica. É importante lembrar que na anamnese a gente já consegue identificar aqueles pacientes que são propensos a ter a crise aguda de asma. Geralmente são pacientes mais jovens, e quando há exposição a algum alérgeno, ele tem aí uma reação de hipersensibilidade no organismo e aí acontece uma broncoconstrição, com aumento de secreção brônquica. Então esse paciente ele vai ter uma diminuição da luz do brônquio, consequentemente com mais secreção, vai ter uma dificuldade de respirar. E aí, se a gente não reverte também essa situação, em casos extremos, o paciente pode vir a óbito por causa da parada respiratória. Então, identificar esse paciente asmático na anamnese é essencial. Saber qual é o gatilho para que esse paciente ele tenha a crise de asma. Várias coisas podem acontecer. Primeiro, o ambiente muito frio ou muito quente, uma hipersensibilidade à poeira, a poluente, a algum material que você coloque na boca do paciente, mas principalmente situações de dores súbitas inesperadas e reação de estresse e de ansiedade. E que é situação maior de estresse e de ansiedade do que um tratamento odontológico, um procedimento cirúrgico, um tratamento endodôntico, onde o paciente ele sinta um pouco de dor, de incômodo. Isso vai ser o gatilho para que a crise seja deflagrada. Tá? É importante, então, para que esse tipo de situação você esteja preparado com algumas medicações que são essenciais. Se a gente não tiver esse tipo de medicação no consultório odontológico, você não vai conseguir prestar a primeira assistência a esse paciente com a crise aguda de asma. Tá? Então vamos lá, quais são os sintomas do paciente que está evoluindo para a crise aguda de asma? Sintomas, então, o paciente ele vai dilatar o tórax, porque vai tentar respirar e não consegue, então você vai perceber que o tórax está dilatado. Ele vai ter essa dificuldade, esse chiado ou ruído na respiração, tá? Então ele pode fazer uns apitozinhos na respiração, e aí é muito característico dessa crise asmática, associado já à história pregressa desse nosso paciente, tá? Então isso aqui é o que vai acontecer de maneira inicial, tá? Posteriormente, esse paciente ele pode evoluir para uma diminuição muito grande da saturação de oxigênio e parar de respirar se a gente não consegue reverter a crise aguda de asma. Então, o que é que você vai ter que ter no consultório que serve como primeira linha de tratamento para esse paciente com a crise aguda de asma? É o famoso salbutamol, o Aerolim. Tá? Então, com esse Aerolim, com esse salbutamol, que vem junto com a bombinha, tá? A gente vai fazer 5 aplicações. Pode ser que o paciente nunca tenha feito esse tipo de aplicação na vida. Então, você vai induzi-lo a fazer esse tipo de aplicação, onde você vai colocar a boca dele nessa região, vedar a boca do paciente nessa região e apertar 5 vezes esses sprays. É importante que esteja sincronizado. No momento que ele aperta o spray, é o momento que ele está realizando a inspiração, tá? Então, apertou o spray, ele realiza a inspiração para que a medicação possa realmente dilatar os brônquios, tá? Dilatando o brônquio, o paciente ele vai ter uma melhora da possibilidade de respirar normalmente. Lembre-se de uma coisa, o salbutamol, ele também é um estimulante do sistema cardiovascular. Então, o paciente ele vai sentir uma leve palpitação em ataque cardíaco. Então, tenha cuidado se porventura o paciente foi hipertenso descontrolado, porque o salbutamol ele pode levar a um ataque cardíaco e, consequentemente, uma elevação da pressão arterial do paciente. Esse passo é super simples e você consegue reverter os estágios iniciais da crise aguda de asma. Caso você tenha perdido essa situação inicial e tenha esperado muito tempo, ou o paciente tenha evoluído muito rápido, o padrão ouro para que a gente possa reverter esse tipo de situação é a adrenalina. Então, a ampola de adrenalina, tá? 1/1000, essa é a ampola que a gente usa para aplicação intramuscular.
não devemos aplicar esse tipo de medicação diretamente na corrente sanguínea. Então, adrenalina, epinefrina 1/1000 é para aplicação intramuscular ou subcutânea, tá? Vocês encontram em algumas farmácias específicas, tá? Em cada cidade tem a sua farmácia específica. E aí, o que a gente tem para fazer? Ó, a ampola tem 1 ml, você vai quebrar a ampola e vai realizar a aspiração com a seringa de 3 ml, para poder fazer a aplicação da medicação intramuscular. Preferencialmente, a gente vai fazer a aplicação no deltoide, tá? Então é muito mais fácil porque o paciente, a gente consegue um acesso rápido a esse músculo. Lembra que o braço ele deve estar dobrado para que o músculo esteja relaxado. E aí, ó, a gente vai primeiro localizar essa região do ombro, fazer uma prega aqui, ó. E aí quando a gente fizer essa prega, o próprio dedo, ó, que sobra o indicador, vai dizer o local da punção, tá? Então, ó, a gente faz a prega e aqui eu tenho o local da punção. E aí essa agulha, ela vai entrar como se fosse um dardo, tá? Nesse local de punção, eu vou colocar ao penetrar a agulha até deixar apenas 1/3 dela do lado de fora, faço a aspiração negativa da agulha para saber se eu peguei algum vaso sanguíneo e depois eu faço a aplicação da medicação, tá? Se eu estiver utilizando uma seringa de insulina para fazer no tecido adiposo, basta a gente fazer uma prega nessa região simples aqui e com a agulha de insulina a gente vai colocar adrenalina no tecido adiposo. Por que é importante a intramuscular? Porque muitas vezes nessa situação, por causa da situação de estresse, há uma diminuição da quantidade de sangue no tecido adiposo e aí a adrenalina ela pode demorar mais a fazer efeito. Bom, então terminada a situação da crise asmática, tá, o paciente já compensado, o ideal seria que a gente tivesse em consultório odontológico um cilindro de oxigênio para que a gente pudesse oferecer oxigênio a esse paciente de maneira muito mais fácil e aí a gente consegue estabilizar também de maneira adequada. Um outro equipamento para segurança de vias aéreas é um ambu, tá, que a gente já falou na aula de equipamentos necessários para o atendimento a esse tipo de situação. O ambu ele vai ser útil, tá? Se o paciente realmente tiver uma dificuldade respiratória muito grave, você pode acoplar aqui o ambu no cilindro de oxigênio para que a gente possa fazer a ventilação artificial desse nosso paciente, tá? Caso seja necessário, lembrando daquela pega normal do ambu que a gente já mostrou para vocês como é que deve ser realizada. Então, equipamentos de segurança para a situação de crise aguda asmática, o ambu e o cilindro de oxigênio. Medicações essenciais, o aerolinho, o salbutamol e a adrenalina. Tá? Isso aqui você tem que ter para reverter essa situação de crise aguda, senão a gente não consegue fazer com que o desfecho ele seja favorável para nós, certo? É isso, estuda pelo material de apoio, é muito interessante para que você tenha segurança nesse tipo de situação e a gente se encontra na próxima aula.